está na Bíblia. Esses parceiros, essas 49 raças de outras dimensões, eles são os que vêm aqui e vocês têm acesso? Essas 9 Sim, mil pessoas? sim. E você, Começou tudo com Urandir, né? mas Eu vou você, contar a história mas depois. você citou um ser de terceira dimensão, que eu entendi quando você explicava, que seria aqueles que conseguem viver anos e anos, que são terrestres nessa dimensão e que se Exato. manifestam de alguma forma, não sei, não entendi bem, você pode falar mais sobre isso, mas que são dessa dimensão. E fora isso, tem os de outra dimensão que tem aqui, que são uma das 49 raças. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos a Terra Tá, e existem outros mundos. ok. Existem outras raças planetárias, vamos chamar assim, que são humanas como nós, mas com uma genética e uma aparência diferente. São extraterrestres. Mas são físicos como nós, estão aqui na Terra. Inclusive, muitos estão aqui em bases subterrâneas da Terra, por trás desses governos mundiais, como eu expliquei anteriormente. Sempre estiveram aqui. Na verdade, eles são mais antigos do que nós aqui na Terra. Nós somos os visitantes mais recentes aqui na Terra. Eles são Nós muito quem? anteriores. Nós quem? Nós, humanos Nós. aqui. Até porque nós. Ah, você fala pelo tempo dos humanos. Tá Exatamente. bom. Estes seres estão aqui há milhares e milhares e milhões de anos na Terra. E eles conquistaram esse mundo. Esses caras continuam aqui com seus grupos de poder. Só que eles, por serem de outros mundos, eles não conseguem sobreviver na superfície aqui da Terra como nós. Eles não têm essa capacidade de respirar oxigênio, de viver nessa atmosfera, as radiações que a Terra recebe. Isso afeta eles. Então eles têm suas bases adaptadas no subterrâneo da Terra e estão nessas bases. Em vários pontos do mundo existem essas bases. Inclusive, existem bases militares ao redor do mundo que sabem que são justamente para manter esses grupos lá embaixo. Quem manda nessas bases militares são esses caras. Eles recebem ordens desses grupos, De que forma? seguindo a agenda que eles têm para cada nação, para cada setor geopolítico, para que cada segmento desse conduza a população dentro dos ditames que eles querem. Que inclui todo o sistema político, governamental, todo o sistema religioso por trás desses grupos e nações do mundo, e manipulando toda a mídia, toda a educação, todo o sistema envolvendo tudo aquilo que a humanidade pode ter conhecimento, né? Para manter a humanidade cega, escrava, cara, desse sistema. E manter a gente nessa roda sem fim, girando no carrossel, sem sair do lugar. Acreditando que a vida é isso aqui. Sendo que o que nós estamos descobrindo é que nós, através dessa parceria com estes de outras dimensões da realidade, podemos alcançar este nível superior de vida, que é a vida eterna. Esses que eu chamei de extradimensionais, eles não morrem mais. Eles transcenderam essa condição humana. Eles evoluíram ao ponto tal qual Jesus Cristo mostrou, e ele fez isso. Por isso que ele é um extradimensional hoje. Ele é um ser, que vamos chamar de transmutado. Porque ele conseguiu evoluir ao ponto de não morrer e foi embora levando o seu corpo. Ele está em outra dimensão. Ele não perdeu o corpo dele. E eu te digo, imagine você estando diante de um ser que prove para você que vem de outra dimensão e tem corpo físico. Materializa esse corpo e desmaterializa na tua frente. Toca em você e desaparece na tua frente e vai para outra dimensão, em carne e osso. Você ia acreditar que existe esse ser? Foi isso que eu vivi. Cara, Eu vivi. E muitos em Dáquila viveram isso. mas aí E sabe o que significa isso? Que a história de Cristo é real. Porque eu vi um ser que também passou pela vida eterna. E eu
Sei, porque nós convivemos com ele e com outros seres também que atingiram essa frequência de vida eterna. Por isso que eu digo para você que hoje eu não acredito que a história de Jesus Cristo é real. Eu sei que é real. Porque a gente vive isso, a gente convive com os caras. E eles disseram para nós que isso que Jesus Cristo deixou, o ensinamento principal dele, que é o que muitos chamam aí de segredo do Santo Graal, é a vida eterna, é o prolongamento da vida. Por isso, tantas guerras santas, tantas perseguições no passado, a Inquisição, tantas mortes, porque aqueles sábios, alquimistas, aqueles que tinham conhecimento que realmente foi o legado deixado por Cristo, e os apóstolos e aqueles que estiveram com ele no passado, era o segredo da vida eterna. E eles estão atrás disso até hoje, cara. Por isso que a situação do mundo está assim. Por isso tantas guerras. Tudo diz respeito ao prolongamento da vida, inclusive a busca pelo ouro e outras substâncias mais, coisas que a gente nem pode falar aqui, que acontece, coisas bizarras, enfim, que esses caras fazem. E assim, é revoltante a coisa. E eu digo isso não porque eu estou aqui como um conspiracionista de chapéu alumínio falando porque eu acredito nessa teoria. Eu estou falando isso porque nós vivemos e convivemos experienciando essas coisas, aprendendo com eles numa vida real. É como se, mal comparando, né, nós estivéssemos hoje vivos na época de Cristo lá, vendo aqueles milagres, aqueles fenômenos, aquelas coisas de outro mundo, e ninguém acreditasse em nós. Pô, vocês são um bando de maluco, cara, falando desse Jesus, desse Cristo, desses milagres, dessa boa nova. Vamos crucificar. Mata. Aí ele diz, tá bom. Morri, mas eu volto daqui a 3 dias e mostro que eu tô vivo. Pode matar. Por que ele fez isso? E deixou marcado na história a ressurreição, a vida eterna, e disse que este era o conhecimento que os apóstolos tinham que levar para o mundo. Tirando os ensinamentos éticos, morais, o amor, mas o conhecimento da vida eterna. Inclusive ele disse que muitos voltariam a viver, falava da ressurreição em vida e da reconstituição dos corpos daqueles que voltariam à vida física para a vida eterna. Isso tudo parece uma visão espiritual, religiosa, teológica, tal. Mas eu falei tudo isso até agora só para introduzir. É como se fosse uma base para a gente ter noção do que vai acontecer, do que está acontecendo. E por que Dáquila existe hoje. Que muitos não entendem. Não é uma religião, não é um movimento sectário, pelo contrário, unifica tudo, busca a inclusão de tudo. Justamente para a gente encontrar a verdade. E qual é o ponto aqui? É que nós não estamos nos baseando simplesmente em informações e teorias. Nós estamos nos baseando em experiências diretas, em contatos com esses seres, há mais de 30 anos. É surreal, cara. Ao ponto de o SBT ir lá, a Record, a Bandeirantes, a Rede TV, até a Rede Globo tentou difamar, perseguir, durante anos, para acabar com a reputação nossa e do Urandir. O sistema inteiro foi atrás para silenciar o grupo. Inclusive alguns ufólogos no Brasil. Por que a gente incomodou? Por que todas as emissoras de televisão foram lá tentar ter um contato com um ser? Conseguiram estar cara a cara com o ser? Filmaram o ser? E depois mentiram em rede nacional, nas matérias, nos programas, manipulando as matérias de forma covarde.
atacando, fazendo piada, e o povão batendo palma, dando risada, tal qual aconteceu lá atrás, na presença deles aqui. E muitos não entenderam o que aconteceu. Mas a gente tem provas, a gente tem registros. Inclusive eu trouxe aqui muitas gravações, né, dos bastidores do que aconteceu na época. Quando o senhor Danilo Gentili foi lá e se borrou de medo diante de um ser que esteve cara a cara com ele. Ele presenciou a desmaterialização do ser na frente dele, filmou. Nós temos isso gravado. Um ex-repórter da Record, Cristiano, teve a oportunidade de filmar um ser, deu um zoom na cara do ser, conversando com ele, ainda perguntou: qual a tua mensagem para a Terra? E o ser disse: busquem conhecimento. Vocês não sabem a verdade. Isso virou motivo de piada. Pela primeira vez na história, uma emissora de televisão filmou um extraterrestre vindo passar algo, querer estar em parceria conosco, com a humanidade, através do grupo que estava em contato com eles. E a mídia, o sistema e outros grupos fizeram questão de difamar, de perseguir, de ameaçar. Mas nós continuamos. Decidimos silenciar, depois disso tudo, foi em 2010 que aconteceu isso. Silenciamos, estamos há 15 anos trabalhando em parceria com eles. E já há algum tempo fomos direcionados para escancarar, começar a abrir a boca, soltar as informações, apresentá-los ao mundo, trazer os benefícios, as parcerias que eles têm para trazer para nós e para a humanidade, porque a coisa vai pegar. O bicho vai pegar, né? Como dizem aí. E por isso que eu te disse, a coisa é tão séria, cara, que quando a população, quando a humanidade tiver ciência, de fato, do que está acontecendo aqui no Brasil e vai expandir para o mundo, a história vai ser uma página virada da história. Nós vamos reescrever a história, na verdade. Vai ser surreal. Então, eu trouxe o questionamento do propósito da vida, introduzimos um pouco a questão da geopolítica, da possibilidade desses seres existirem por trás dos governos, e eles nos confirmaram que isso é real, que esses Anunnaki existem, os cabeçudos, né? Eles têm um crânio alongado, esses caras, são bem altos. E que estes outros intervencionistas estão aqui, e sempre estiveram. Na época de Cristo foi uma grande intervenção que ficou marcada, e como eles disseram lá atrás, através de Emanuel, Cristo, que eles voltariam no futuro para continuar esse trabalho, essa parceria com a humanidade. Essa aliança. E eram as 49 raças lá atrás, junto com ele. Assim como em outros momentos, na época de Moisés, Abraão, nessas alianças, né, que ocorreram com a humanidade. Então, se você me perguntar, então os religiosos estão errados? Não. Estão certos. Tudo que eles esperam vai acontecer. E está acontecendo. Mas não nas intenções que alguns pastores, padres e líderes têm. Entendo. A coisa vai ser diferente. Porque quando ele veio lá atrás, ele não veio para falar em nome de uma religião. Ele veio para falar a verdade. Ele veio para estar com o povo. Ele veio para estar aqui. Eles estavam em contato com o povo, com a humanidade. E sempre que eles estiveram presentes, eles estavam em parceria com grupos e com pessoas que estavam consciencialmente abertas, entendendo o que estava acontecendo. E o que eles querem aqui? Trazer uma melhoria para o nosso mundo, para a nossa vida, ajudar a humanidade de fato. E eles precisam que as pessoas despertem. Eles disseram para nós, muitos seres humanos na Terra hoje, no passado, na verdade, chegaram aqui à Terra na condição de seres também.
e estão esquecidos, estão perdidos aqui. Não têm consciência de quem são. E essas pessoas, elas são diferentes, elas são questionadoras, elas são contra tudo que é imposto pelo sistema. Elas batem de frente. Elas querem a verdade, elas querem o bem, elas querem a justiça. Elas vão lutar por isso. E são essas pessoas que a gente quer conversar, eles disseram. Pessoas de bem. Isso aí responde porque eles aparecem só para algumas pessoas. Seria isso? Exatamente. Agora, por que o Brasil? E por que em 2010 teve essa vontade de aparecer a ponto de levar emissoras? Então, assim, quem tá em casa, né, tá pensando, pô, tá bom, então eles apareceram no Brasil e quiseram aparecer pro Danilo Gentili e companhia no Brasil, e através do Brasil ser essa mudança? Não, eles não quiseram aparecer pro Danilo Gentili. Na Não, verdade, eu o digo Danilo pras Gentili que emissoras, quis né? aparecer diante deles. Ele quis aparecer. Para as emissoras, pro povo brasileiro. As emissoras que foram até lá. Por que que as emissoras tiveram interesse de ir até lá? Para fazer uma reportagem? Para filmar? Para desmascarar a mentira? E por que tinha a intenção de se permitir aparecer para as emissoras? Exatamente. Essa Por que é a quê? minha pergunta. Porque eles queriam se apresentar naquele momento. E disseram, vamos nos apresentar para a mídia. Eu vou contar essa história em detalhes. Por favor. Mas para isso a gente tem que contextualizar um pouco da história. De como que chegamos naquele ponto lá. Senão vai ficar meio confuso. Fique à vontade. Quando as emissoras descobriram que o grupo tinha os contatos, na verdade, alguns ufólogos, como Ademar Gevaer, na época, o editor da revista UFO, que já faleceu, né, já tinha ido lá. Inclusive, ele fraudou algumas manifestações lá na tentativa de ganhar certo poder, né, com relação às informações e acontecimentos que tínhamos lá na época, antigo Projeto Portal, que não era Dáquila, era Projeto Portal na época. E quando o Urandir surgiu, foi muito polêmico, porque ele começou nas emissoras de televisão, ele tinha algumas habilidades, tem, né? Como um paranormal que ele teve uma vida muito diferente. E ele foi contatado desde criança. Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do ecossistema Dáquila. Quem iniciou todo esse trabalho, né? Urandir, muitos conhecem ele pela mídia, por aquilo que as pessoas contam aí, na tentativa que fizeram de difamá-lo, de queimar a imagem dele, porque ele incomodou demais na época. Década de 90, por exemplo, ele ia na Band, enfim, tudo direcionado, tá? Algumas entrevistas que ele fazia, justamente para mexer com a cabeça das pessoas, demonstrando alguns efeitos de paranormalidade. As pessoas vão até lembrar dele indo no Ratinho, em alguns programas, tortava talheres, as pessoas também faziam os fenômenos e tal. E depois de um tempo, ele começou a falar dos contatos extraterrestres que aconteciam com ele desde a infância e no Projeto Portal, lá no Mato Grosso do Sul, a sede do trabalho, na região lá. E a mídia começou a explorar isso, né? Na época, foi de interesse da Globo, da Band, porque isso dava audiência. Bastante audiência. E muitos repórteres foram lá na época e tiveram experiências fantásticas. Avistamento de naves, de coisas absurdas, né? Pô. Só que a Rede Globo, na época, através de algumas pessoas ligadas a alguma revista de ufologia, armou uma situação para incriminar o Urandir. Era inocente de uma situação, inventaram lá um caso de estelionato, de venda de terrenos e tal. Fizeram uma matéria na revista, saiu na Rede Globo no Fantástico, uma acusação lá, sem provas. E na época isso saía na Globo, cara. No dia seguinte o cara tava praticamente queimado, né? Não tinha nem como se defender. Tinha internet. E o caso foi arquivado. O juiz sentenciou a inocência dele. Inclusive eu trouxe aí o documento, né? A gente pode até mostrar esse documento para quem não conhece, que muitas pessoas insistem até hoje em falar que ele foi preso. Mentira. Ele foi depor na delegacia e aproveitaram a ida dele na delegacia para depor
diante de uma acusação e soltaram uma matéria no mesmo dia que estava programada para dizer que ele tinha sido preso e não foi preso. E logo depois foi arquivado o caso, ele não foi condenado. Inclusive o arquivo, quem quiser mostrar, eu trouxe aí, né? O arquivamento do juiz na época. É bom mostrar, né, aí, ó. Porque isso desmistifica muita falácia, né? Muita mentira que as pessoas propagam aí, baseada em fake news. Então, quem quiser mais informações sobre esse caso, para desmascarar essa mentira que foi feita por algumas pessoas, tá aí a prova, tá? Depois a gente passa para vocês aí. Bom, no caso, os fenômenos continuaram acontecendo, tá? Chegou um momento que a mídia se interessou muito por isso. Muitas pessoas começaram a frequentar, a participar do grupo, né, do local. Isso começou a chamar a atenção de pessoas que queriam criar conteúdo em cima disso. O grupo cresceu tanto. O grupo começou a passar por todo um treinamento, receber informações, né, como eu disse para você. Chegou um momento que as emissoras de televisão procuraram o Projeto Portal na época e pediram para ir até lá. Não, nós queremos também presenciar, filmar, gravar e ter essa experiência. E foi liberado para eles. Só que depois de muita perseguição, cara, foi assim uma inquisição contra o Urandir, contra o grupo. Foi uma coisa surreal o que aconteceu. Incomodou demais. Demais. E hoje nós temos provas suficientes para, graças à internet, né, mostrar toda a verdade. O Cabrini, através do SBT, foi o primeiro que se interessou a fazer uma investigação. Eles não chegaram a ir lá, mas eles pediram uma filmagem de um dos contatos que nós tivemos, né? E eles exploraram um pouco essa filmagem, mostraram no SBT Repórter na época, se não me engano. E isso foi um rebuliço na mídia. Isso ativou a Record, a Band, e eles falaram, queremos aí também. Já que o SBT mostrou, a gente quer ter contato com esse ser aí que vocês estão dizendo. A Record foi lá. Quando a Record chegou para fazer toda a gravação, eles chegaram lá achando que era tudo uma balela, que estava tudo, né? E eles foram surpreendidos com os fenômenos que aconteciam lá, com as naves no céu, com as manifestações de luzes, com tudo que eles vivenciaram. Os caras ficaram em choque. Inclusive, nós temos gravações deles falando, como que nós vamos levar isso para lá? Os diretores, porra, os caras vão demitir a gente. Porque a gente veio para cá, a gente não pode falar isso. A gente não pode mostrar. E eles falaram, a gente vai ter que levar uma filmagem, a gente veio aqui para filmar o ser. Mas vocês já tinham mandado algum material para eles? Sim, eles viram como aquela... uma pílula para que eles decidissem ir até lá. Exatamente. Quando a Record chegou lá com a equipe do seu Cristiano e toda a sua equipe de câmera, enfim, produtor, tava todo mundo lá. Foi até engraçado, porque eles acreditaram que iam desmascarar o fenômeno e, na verdade, tiveram a chance de passar pelo teste, que era um treinamento que eles tinham que fazer, na condição que os seres disseram, olha, nós queremos uma entrevista à luz do dia e ao vivo em rede nacional. As 49 raças vão se apresentar ao mundo. Para isso, ele vai ter que passar pelo teste da concha. Simbolicamente, eles disseram que o repórter teria que pegar uma concha do mar e entregar na mão do ser a concha. Se ele conseguisse chegar perto do ser e entregar na mão do ser a concha... Aí, mano, Walter, tu aceitaria? Pesado. Ele ganharia a entrevista exclusiva com um extraterrestre dimensional. O que faria o interesse da disputa da emissora de conseguir essa exclusiva. Exatamente. Porra, ninguém me ofereceu essa parada aí, olha, mano. Walter ia lá e ia pegar a concha, né? Olha a situação. Mas é isso aí. Tô medroso. Você imagina você lá como repórter. Pô, mas isso é sacanagem. Porra, tá de brincadeira, né? Isso é uma piada.
parece que um ser vai aparecer, eu vou entregar uma concha pra ele, porra. Pra Sim. conseguir uma entrevista. E vou ser sincero, até eu, na época, falei, pô, mas não é possível, isso aí... Pô, eu não acreditava. É que eu vi, né? Como um repórter viu, eu vi também depois. Sim. E o cara foi lá, começou a filmar, estavam esperando a manifestação, o ser aparece. E começa a conversar. Olha, vou me aproximar, tô ajustando a energia de vocês, porque o ser, ele precisa equalizar a sua... Não é fácil ter um contato assim, direto. Ele tem que ajustar, porque nós estamos tão, vamos dizer, vibratoriamente incompatíveis, que essa materialização de um ser dimensional também necessita da nossa parte uma preparação. Inclusive, eles disseram, vocês vão ter que ficar uns 4, 3 dias aí desintoxicando o corpo de vocês, porque vocês estão completamente intoxicados. Precisa dar uma limpeza. Sim. E os caras ficaram lá, alimentando bem e tal, fazendo exercício, né, para tirar as toxinas. Uma pergunta que eu tenho que fazer para representar quem está em Sim, casa. sim. Tem uso de alguma coisa, algum medicamento para Nada, passar por isso ou não? Nada. Zero. 100%. Zero. Tá. Zero. A gente tem que estar saudável. Se você estiver muito intoxicado, bebendo, fumando, droga, não acontece nada. Você não consegue ter contato. Sim. E muita toxina também, né? Alimentar. Então precisa estar descansado, não pode estar com muito sono. Você tem que estar bem, vamos dizer, ativo. Para aguentar essa carga É, energética. exatamente. Mais ou menos quando a gente fica depois de fazer muito exercício, ir pra academia, malhar, uma corrida. Você está bem energizado, você está bem vivo, Tá. bem longe da morte, né? Beleza. Aí você consegue interagir com aqueles que vivem eternamente. Agora, se você está numa frequência baixa, negativa, uma pessoa maldosa, tu não consegue. Dificilmente tua vibração alcança e são compatíveis esse contato, né? Porque eles não se permitem ou porque... Porque a pessoa não consegue. Você não incompatível. consegue, é incompatível. Só que no caso da reportagem, eles permitiram, vamos abrir uma exceção. Mesmo que esses caras sejam... É isso que eu ia te perguntar, porra. Os caras da TV estavam nessa vibe que era uma aí. ocasião especial que tinha a ver com uma certa revelação que ia acontecer naquele momento. Tá, então eles se permitiram. Sim, mas os repórteres não estavam acreditando, cara. Eles estavam achando que era piada. Que iam desmascarar, que tinha alguém ali e tal. Até hoje eles falam isso, né? Era um cara atrás da moita, ali no mato, à noite e tal. Tem argumentos, tudo bem. Só que a gente filmou os bastidores. O que eles mostraram na reportagem não tem nada a ver com o que aconteceu, cara. E a gente filmou tudo. Isso nunca foi mostrado? Foi. Tá. Inclusive, você Isso é o mais falou, grave, né? você falou que tem vídeo, o pessoal do chat aqui tá Tem pedindo. vídeo. Mostra o vídeo. Tem Cadê o vídeo. vídeo? Eu vou mostrar. Maravilha. Prepara o vídeo da Record aí. Não é da emissora, não tem direito autoral, não. É vídeo Tá. nosso, dos Sim. bastidores dessa reportagem, quando os caras foram lá. Maravilha. Eles, na época, quando eles se apresentaram, esse ser, conhecido hoje por nós como Idbel, é o nome dele, na época ele se apresentou com um nome que chamou a atenção das pessoas. Bilu. Tira uma risada de qualquer um. Mas quando foi escuta. proposital, para chamar a atenção mesmo. Eu já escutei essa história pelo Sandro Rocha, uma parte disso, né? Inclusive, quem levou o Sandro lá fomos nós, eu e a Júlia, né? Sim. E nós estávamos do lado dele. Eu vou contar depois a história do Sandro, Não, porque o por favor. Sandro, pô, Só tô te falando quando fala esse negócio do É. Heitor Bilu, que foi Sim. proposição, e nessa hora o pessoal do chat fica botando exatamente. kkk, Exatamente. fica rindo, né? Pode rir à O vontade. Fala Globo dá uma segurada, às vezes eu dou uma risada, É. né? Pode rir à vontade, exatamente. Vai lá, irmão. Eu também ri. Eu ri muito na época. Eu não acreditava. Falei, Bilu? Vai de sacanagem, né? Idbel é melhor. De Bel. É. Só que, na época, inclusive, as crianças tinham contato. Crianças, cara. E brincavam com ele porque ele decidiu se apresentar como uma criança. Com a aparência de um jovem. Uma voz infantil. Então ele muta a aparência? Ele muda, ele pode se tornar adulto. Eu o vi como criança, como adulto, como velho. Ele muda, ele transfigura. Faz o que ele quer, cara. É surreal o que a gente vivenciou já. Para várias pessoas, não fui só eu não, tá? Muita gente presenciou esses fenômenos. Inclusive os repórteres, Danilo Gentili, todo mundo. Cagão. Você revelou algum comediante, porra. Vocês também brincaram, né? Pois é. Porra, levaram um comediante. O cara aproveitou pra Que fazer piada, o nome né? dele na piada. Não, foi a maior piada do século. O que ele fez foi um papelão. Pô, ficou pra história. Por isso Tá. que é o maior comediante do Brasil hoje. Vamos falar mais. Depois a gente chega nele.
Falando da Record primeiro. Que depois que ele foi lá, quando a Record foi, o Danilo Gentili e o CQC foram lá para ter também, pô, eles queriam aparecer de alguma maneira, né? Sim. Mal sabia o que esperava ele. Aí, porra, a Record, o cara lá, o repórter, começou a filmar. Ele pegou a câmera, o Ser apareceu, o Idibel, o Bilu, e começou a se aproximar dele. Tá pegando, tá filmando meu rosto? O Bilu disse pra ele. Estou. Então aproxime-se, venha até mim, entregue a concha. Eu quero pegar a concha na tua mão. Aí, ó. Eu Porra, quero... o Mano Walter, você tá manifestando ou é Mano Walter tá fazendo merda aí, cara? Porra, tô preparando o vídeo cara, aqui. eu te convidei, mas tu não convidou ele pra vir aqui no estúdio não, né, tá cara? Por aí também. Ah, calma aí, Tá cara. com medo? Porra, não. Aí não dá, cara. Até agora eu tava conseguindo. Não, depois você vai lá filmar ele também. Tá, mas não vai vir aqui não, né? Não. Tá bom, ufa. Não sei, né? Vamos ver. Vai, continua. Aí, cara, a gente filmou todos os bastidores da situação. E o repórter arregou. Falou, não, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero tocar em você, não toca em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, no câmera. A gente não tá preparado para isso, pelo amor de Deus. Ficou apavorado. Negou o contato. Não quis entregar a concha. Posso entregar a concha pro Urandir, que estava do lado dele. Depois tiveram a cara de pau de falar que era o Urandir ali, fingindo que era o Bilu. O Ser, né? Uma vergonha. Se tiver o vídeo aí, a gente mostra. Dos tá bom, né? vamos mostrar, mas calma aí. Então só não aconteceu porque o cara não quis entregar a concha? Pois é. Aí Pô, falou, Mano tá bom. Walter, tu iria, Mano Walter? Vamos lá, você que é, o cara é câmera bastidores, né? Pois é. Então, Mano Walter, você que seria o cara que iria lá, não seria eu, né? Eu seria o cara que estaria lá no estúdio da emissora, né? Porra, apresentando o programa pro Brasil, né? Você que iria, Mano Walter, tu passaria a concha lá, tu tocaria nele, cara? Porra, teria que passar a concha, tem que cumprir a missão, né? Missão dada é missão cumprida. O chefe falou, vai lá, entrega a concha, eu vou entregar, irmão. Ele tá disponível ainda, Mano Walter pode ir lá e filmar Um e te dia mostrar aqui? eles falaram que vão Já dar... que ele já concordou, eu vou estar aqui no estúdio. Eles falaram que foi uma decepção, né? Eles estão decepcionados com a mídia brasileira, com esses repórteres, porque eles deram a chance pra mídia. Porque a gente questionou, por que vocês não deixam a gente mostrar? Aí eles disseram, vocês não vão ter influência, porque eles vão achar que vocês estão inventando coisas. Sim. Eu quero a mídia. Eu Quero alguém de fora. E que vai alcançar E que multidões. vai alcançar multidões. E essa Sim. foi a proposta na época. Sim. E as pessoas fazem piada até hoje disso. Ninguém... Pra você ver o nível de limitação intelectual das pessoas, ninguém para raciocinar. Como que um repórter que foge de nós até hoje, o cara sumiu. Já procurei ele, inclusive. O cara não quer falar sobre o assunto até hoje. E a emissora? Talvez acho que ele foi... continua na emissora? Não, saiu fora. Ninguém sabe mais o paradeiro dele, né? Tá. Eu vou chegar longe nessa história. A Record arregou. Não quero. Aí o Ser disse, tá bom, ok. Tchau. Perderam a chance. Mas ele continuou aparecendo pra vocês. Continuou. Sempre. Isso já estava há 10 anos. Tá bom. E isso continua até hoje. Nós estamos constantemente... Porque existe todo um trabalho, uma parceria com eles. Tá bom. É que a mídia perdeu a chance naquela época. 10 dias depois, a Band procura o CQC. Olha, nós vimos a reportagem da Record. Aí a Record chamou um perito pra querer provar que era tudo fake, que tinha um cara de capacete no mato, com uma lanterninha presa na cabeça. Por que o repórter ficou com medo do cara que estão ali, fantasiado de ET? Chegava lá, dava Que um tapa isso, no tá capacete. com medo do né? cara? Vai lá, ué. Entrega a concha pro cara fantasiado. Tá, olha só, antes de falar da Band, você quer mostrar o vídeo? Porque esse vídeo é sobre a Record ou é sobre Então, a Band? Pra vocês entenderem por que a Band foi lá, tem que ver o vídeo da Record pra vocês entenderem. Então, Mano Walter, por favor, vai lá, Mano Walter, mostra aí naquele padrão que você já sabe que é o padrão Fala Global, né? De audiovisual, né? Você vai botar naquele quadradinho ali, né? Tá preparado aqui, meu chefe. Porra, vamos lá, irmão. E ó, Mano Walter tá rindo, eu tô vendo. Pega ele. Se conseguir colocar numa imagem assim, Isso, mediana, né? mais pra próxima aí. visualizar. Vamos lá, Mano Walter. Primeiro, vai, reproduza. Não o vídeo. Isso. Olha lá, ó. Tá aparecendo você e a imagem é essa. Aí o Urandir, né? E os repórteres. Esse era o repórter, né? O Cristiano. Pois não? Aí já é a gravação.
Ô Bilu, eu não gostaria É a concha. Bilu, eu posso entregar a concha pra Fernanda? Ela entrega pra você depois? Nós não trouxemos a concha, falhamos. Não, Bilu, eu ia pegar a concha da tua mão. Eu não tô com a concha na mão, Bilu. Eu não tenho, Oi? eu não tenho. Ô Bilu, eu vou deixar a concha com o Urandir, tudo bem? Não. Bilu, eu quero dar sua mão. Ele queria pegar na tua mão, da conta. Da minha mão? Mas, Bilu, espera na próxima vez. Isso, por favor. Bilu, quero ficar no campo limpo com você. Agora consegue ver, Bilu? Deixa eu ver. Joga uma luz pra ele ver onde tu tá. Não. Ah, agora eu peguei, Bilu. Está me pegando. Agora estou vendo. Relaxa os seus ombros, seu corpo. Cristiano, Pois não. e minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Posso chegar perto, Bilu? Mais 2 passos. 1, 2, 3, Bilu. Bilu está tentando se mostrar totalmente. Ele só manter a calma. Bilu, eu posso chegar um pouco mais perto? 5 passos. Bilu quer ficar 2 palmos. Bilu está organizando a energia de vocês para se mostrar. Bilu. Cristiano, Pois não? pegou o Bilu totalmente. Só o rosto, Bilu. Não. Bilu quer ficar 2 metros. Pode ser 3 metros, Bilu, por favor. Quando estiver a 2, acender luz. Ok. Você fica, por favor, Bilu. Eu quero. Isso, o Paulinho faz, por favor. O Bilu, o Luiz cansou, o Paulinho vai fazer. Bilu, você fica 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. Preparado para tocar, Bilu. Bilu sairá na estrada. Agora ele ia sair Oi? na estrada agora. Bilu sairá na estrada. Aí o cara saiu correndo, ó. Ele falou que o Bilu ia sair na estrada, o repórter saiu correndo de Fica medo. nessa posição ou a gente vai pra estrada? Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? Aí a imagem melhorada da captação do ser. Até no frontal dele aparece uma luz na testa, né? Sim. Acho que tá dando pra ver, né? Tá dando bastante. Ah, legal. E diante dessa apresentação, eles jogaram isso em rede nacional. Mas isso aí que tá aparecendo é o vídeo, imagem aproximada, com zoom, Sim, com a qualidade da época, né? essa é a imagem melhorada, porque aquela qualidade da época tava câmera, né? Se continuar, acho que vai aparecer a imagem melhorada. Continua, mano, volta. Do mesmo jeito que tava. A Record tentou criar uma imagem fake depois, colocaram um boneco lá, num estúdio, não sei o que eles fizeram, e colocaram na matéria original que foi ao ar, né? Foi uma piada, porque eles mostraram rapidinho só o ser falando ali, e já cortaram e disseram, não, aquilo ali foi uma pessoa atrás do mato, fantasiada, não sei o quê. Só que a realidade dos fatos na época foi essa. O repórter da Record filmou o ser, não quis entregar a concha na mão, ele ia sair na estrada para finalizar o contato e ser entrevistado à luz do dia. Esse era o acordo. Só que ele tinha que entregar a concha e tocar no ser.
E o cara não quis, negou. E o Ser foi embora. Falou, tá bom, vamos pra próxima. Foi aí que a Band, quero o desafio. Também queremos entregar a concha. Aí o Gentili falou, eu vou entregar essa concha. Pô, mas aí mandaram o CQC, porra. Mas e peraí. vocês- CQC Mas a era Record- piada. Mas a Record tinha dito que era fake. Por que a Band e o CQC decidiu ir lá, se já tinha sido dito em rede nacional que era mentira? Levaram o perito Molina para analisar. Mas se era fake, por que o cara arregou então? Não entregou? Ninguém explica, né? Até hoje isso. Foi aí que o Gentili foi lá com a equipe dele.